Então, olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Esse que é o nosso terceiro bloco desses nossos encontros de direito tributário. E nos últimos dois blocos nós conversamos sobre o que é o direito tributário, o que é tributo, a importância do tributo para o município. Conversamos também sobre as limitações desse poder de estabelecer tributos, como funcionam os princípios, como funcionam as imunidades. Mas tudo isso é importante para a gente entender como o município de São Paulo vai estabelecer a cobrança dos seus tributos. Então, que tributos o município de São Paulo está autorizado a criar pela Constituição de 88 e em que situações ele pode criar esses tributos. Então, muito bem. Então, a gente viu que o tributo, ele tem lugar para abastecer os cofres públicos de dinheiro, ou para incentivar ou inibir atividades, e que os tributos são sempre fixados na Constituição Federal. Então, quando a gente pensa em que tributos o município pode criar, vai ser na Constituição Federal que a gente vai encontrá-los. Na nossa lei orgânica, nós vamos identificar uma repetição do texto da Constituição Federal. Então, na nossa lei orgânica também está dito que tributos o município de São Paulo pode criar. Então, basicamente, que tributos o município pode criar? Conforme está na lei orgânica nossa e na Constituição Federal. 3 categorias: impostos, taxas e contribuições dos seus servidores. Então, 3 categorias: imposto, taxa, contribuição dos seus servidores. O que é o imposto? O imposto é a forma de captação de valores por excelência. Vai ser o dinheiro captado pela via dos impostos que vai financiar a atividade do município de São Paulo. Então, tanto os impostos que o município mesmo está autorizado a criar e cobrar, como a participação nas arrecadações do Estado de São Paulo e da União, principalmente no imposto de renda, tá? Então, imposto abastece os cofres de dinheiro. O imposto, lá no Código Tributário Nacional, ele está definido como o tributo que tem como fato imponível uma atividade não vinculada. Aí você fica pensando, mas o que é uma atividade não vinculada? Na verdade, é uma atividade que é desenvolvida pelo próprio contribuinte, não está ligado a uma prestação de serviços, a uma atuação do município, nesse sentido, que é um tributo não vinculado. Então, não se exige uma contraprestação direta do Estado, né, no nosso caso do município de São Paulo. Não exige uma contraprestação, porque a contraprestação vai ser difusa, vai ser uma contraprestação numa forma de uma série de atividades, desde da repartição de renda com pessoas que não têm acesso, então, fornecimento de benefícios para a população em situação de fragilidade, implementação de política de saúde, educação, moradia, para pessoas que estão precisando desse apoio, passando por iluminação pública, por manutenção de vias públicas, dentre outros, tá? Quanto à iluminação pública, é importante eu esclarecer que tem uma contribuição específica, que é a COSIP. A COSIP, ela vem cobrada na sua conta de luz. Pega ela lá que você vai ver, COSIP. A COSIP é uma contribuição destinada especificamente para o custeio da iluminação pública, e ela também é cobrada pelo município de São Paulo, por isso que ela está na tua conta de luz, tá? Ela serve só para isso, só para custear, modernizar a iluminação pública. Mas o imposto, voltando a falar dele, ele se presta a financiar toda a atividade. Então, tudo que é financiado é via de imposto. Então, todo investimento público, as obras públicas, os incentivos dados, prêmios, os salários dos servidores, compras de materiais para atendimento da população, tudo isso é financiado por imposto, tá? Muito bem, então, Nathalie, já entendi. Então, imposto serve para captar dinheiro. É isso? Sim, é isso em síntese.
Que impostos o município pode cobrar? Ele pode cobrar 3. Então, de 3 espécies, uma é o imposto, 3 impostos. Que impostos são? O imposto sobre a propriedade territorial urbana, o IPTU, o imposto sobre serviços, o ISS, e o imposto sobre transmissão de bens por atos intervivos, o ITBI. São esses 3. Então, o município de São Paulo editou leis que criaram esses impostos, tá? Então, eles estão criados e são cobrados no município de São Paulo. 3 impostos. O IPTU, ele tem como fato imponível, então fato cobrável, lembra? Imposto não vinculado, como é que isso funciona mesmo, Nathalie? É o fato de você ter propriedade no território da cidade de São Paulo, na zona urbana de São Paulo. Então, se você tem um terreno sem edificação ou um terreno edificado, não importa, você vai pagar o IPTU. Para que seja cobrado o IPTU, a lei municipal exige alguns melhoramentos, então, frente para a rua, proximidade de alguns equipamentos públicos, então, tudo isso está previsto lá na nossa lei, e também a forma de calcular. A gente usa em São Paulo uma medida que é o valor venal, tecnicamente falando, é um valor de venda. Então, na prática, a gente só saberia o valor venal se todo mundo pusesse seus imóveis à venda uma vez por ano. Então, aí a gente saberia o valor venal. Como não, isso é impossível de pedir em São Paulo, e o valor de mercado pode oscilar demais, porque ele é um valor negociado, né? Então, pode valer mais e eu vender por menos, ou vender, ou ser muito bom negociante, vale menos e eu vender por mais. Então, como não dá, nós usamos uma série de cálculos que são fixados na legislação para chegar num valor o mais perto possível daquele que poderia ser usado para venda, tá? Normalmente, esse valor de venal, o valor estabelecido na lei, fica em torno ali da metade, 60%, dependendo da região da cidade, do valor de negociação efetiva do imóvel, tá? Então, o nosso valor venal, para fins de IPTU, ele é menor do que o valor de negociação, tá? Então, esse é o IPTU. Quando você receber na sua casa o carnezinho, o caso você não receba, dá para você ver lá na inscrição do IPTU, tem um número comprido, com, se eu não me engano, são 10 dígitos. Ali é o número do registro do seu imóvel para fins de IPTU. E ali tem todos os critérios que foram considerados para chegar no valor que está sendo cobrado. Está tudo esclarecido, isso lá no site da Secretaria de Fazenda, você consegue essa informação com facilidade. Então, o IPTU é esse. O ISS, Imposto sobre Serviços. A nossa lei municipal, seguindo uma lei nacional, estabeleceu uma lista, então, dos serviços que são passíveis de tributação. Aquela lista, ela tem os gêneros, tá? Ela não vai descer na espécie, no do detalhe daquele serviço, mas é no gênero. Então, gênero de serviço, por exemplo, serviço de informática, é um gênero. Que tipo de serviço de informática? Bom, é serviço de informática? Então, pague ISS. Ah, é serviço de intermediação de imóveis. É serviço de ensino. Não importa ensino de quê, para quem, né? Ensino. E tem ali a lista dos gêneros, né? Dos tipos de serviço que são tributáveis pelo ISS. Além do ISS, o outro imposto é o imposto sobre a propriedade, a transferência de bens imóveis por atos intervivos, então, compra e venda, doação com encargo, então se paga o ITBI. O valor do ITBI, a alíquota é fixada na lei, em torno de 2%. E se você quer saber exatamente o valor do ITBI que tem que ser pago na transferência de um imóvel, lá no site da Secretaria de Fazenda você consegue fazer a projeção, fazer o cálculo para saber o valor exato do quanto tem que ser pago. E emitir a guia e proceder ao pagamento. Certo? Então, são esses os 3 impostos que o município pode cobrar. IPTU, ITBI e ISS. Nathalie, qual deles é aquele que mais rende dinheiro para os cofres públicos? Qual é? Atualmente,
está bem dividido aí entre o ISS e o IPTU. São Paulo tem uma grande produção econômica e isso repercute na participação tributária. Então, vai repercutir, a gente consegue enxergar isso nos números. E se você quer saber mais detalhes, lá no nosso site tem toda a movimentação, quanto se arrecada, todas as contas são abertas, então a gente pode ter acesso a tudo, tá? Então, esses são os impostos. Além dos impostos, o município pode cobrar taxas. Taxas sobre ou serviços que o município preste. Então, o município presta serviços, esse serviço tem que ser devidamente quantificável, né? Então, imaginando, por exemplo, que o município fornecesse água. Então, aí seria possível cobrar uma taxa de água. Então, a taxa de prestação de serviços, quando o serviço é prestado diretamente pelo município, ou prestado pela União, né? Mas serviço que a entidade presta, ou taxas de fiscalização ou de poder de polícia. Polícia aqui não tem o sentido penal, repressor, tá? Poder de polícia aqui tem a ver com fiscalização, por isso que eu até prefiro, né, nesse nosso curso, usar fiscalização em vez de ficar falando de poder de polícia, até para não confundir mais. Então, a fiscalização, ela pode exigir taxas, porque existe todo um aparato, existem estudos, é o servidor que vai perder tempo analisando, então isso também é cobrado, tá? Então, taxas, tem algumas estabelecidas no município de São Paulo, 3 delas são fiscalizadas, né, são cobradas pela Secretaria de Fazenda. Existem algumas outras que são cobradas por outras secretarias, que na Secretaria de Fazenda é a taxa de fiscalização de anúncios, que ficou bem restrito, principalmente depois da Lei de Cidade Limpa, né? Então, mas as placas que ficam na porta, né? Se o anúncio está dentro da especificação, isso é uma taxa de fiscalização. A taxa de fiscalização de estabelecimentos, a TFE, tá? E acho que é só a TFA e a TFE mesmo, acho que são só 2 mesmo. Caso eu tenha me equivocado, eu vou deixar o material sobre essa aula para vocês para consulta, com eventual retificação dessa informação. Então, fique tranquilo aí se eu tiver esquecido de alguma coisa. Além disso, pode haver taxas de prestação de serviço? Pode haver, desde que o município, ele mesmo, por si, preste o serviço em favor da população e seja um serviço possível de ser dividido, quantificado. Então, eu sei que a Nathalie consumiu tanto de água, eu sei que a Nathalie consumiu tanto de esgoto, eu sei que é uma coisa mais limitada, tá? Bem delimitada. Se o serviço público for desempenhado por uma concessionária, por uma empresa intermediária, uma permissionária, enfim, por uma outra pessoa jurídica que não, por uma outra pessoa jurídica, de alguma forma contratada para essa finalidade, a remuneração não se chama taxa, ela se chama tarifa. E a tarifa, ela é regulamentada tanto pela lei que autoriza a concessão ou a permissão, então, que autoriza que outra pessoa preste esse serviço em nome do município, do Estado, da União, tá? Então, na lei que autoriza, e também no próprio edital, ou seja, a empresa que assumir, né, que começar a fazer essa prestação, ela sabe o quanto que ela pode cobrar de tarifa. Ela tem ali os critérios. E as formas de reajuste, de recomposição, estão todas previstas lá. Tá? Então, a tarifa ela é cobrada pela empresa que presta os serviços em nome do município, ou do estado, ou da União. É a tarifa. A taxa ela só é cobrada quando o serviço é prestado diretamente ou quando há fiscalização, né? A taxa de poder de polícia, tá? Além disso, que outro tributo o município pode cobrar? Ele pode cobrar também contribuição sobre
os proventos recebidos pelos seus servidores. Então, por isso que nós somos tributados, isso tem autorização constitucional, pode-se estabelecer. Eu sei, esse assunto é super sensível, mas seja como for, ele está previsto na Constituição e ele foi implementado no município de São Paulo como uma forma de viabilizar o pagamento das futuras aposentadorias e pensões que vão ser recebidas ali na frente. Então, essa é a ideia. Então, essas contribuições são passíveis de serem cobradas. E uma última situação que pode ser cobrado tributo é a COSIP, que eu comentei antes, que é uma contribuição para custeio da iluminação pública, que vem ali o valorzinho previsto na sua conta de luz. E a COSIP, ela é a forma que se identificou. Talvez você se lembre, talvez não, mas depois que houve uma série de apagões e se percebeu a necessidade de uma constante manutenção e renovação da iluminação pública, se autorizou os municípios a cobrarem, a Constituição foi alterada para prever a possibilidade de cobrança da COSIP para manter a iluminação pública sempre bem desenvolvida, sempre modernizada e sempre acessível a todos. Até porque a iluminação pública, ela também é um fator de segurança, não só para evitar acidentes, mas também dos próprios transeuntes. Então, é um fator de segurança, uma política de segurança muito importante manter as ruas bem iluminadas. Muito bem. Então, imposto, taxa, essas contribuições. Então, é isso que o município pode cobrar? É isso que o município pode cobrar. Como a gente falou antes, esses tributos foram todos estabelecidos por lei. A Secretaria de Fazenda fez uma compilação da legislação tributária que está vigente, mas ela não tá, ela foi atualizada até 2020, a última consolidação de 2020, que lá tem toda a legislação tributária que está valendo. Então, quer saber detalhes sobre o regime do IPTU? Está previsto lá. Detalhes sobre o ISS, detalhes sobre o ITBI, está nessa legislação. E também no próprio site lá da Secretaria de Fazenda, tem os esclarecimentos necessários para caso seja de seu interesse saber um pouquinho mais desses impostos, tá? Eles são como eu disse, uma importante fonte de captação de valores diretamente pelo município de São Paulo. O município de São Paulo, ele tem um movimento econômico muito importante, ele tem 12 milhões de pessoas, né, pelo menos, aproximadamente, é capaz de nesse próximo censo que está em curso, né, eu falo do ano de 2022, talvez a gente descubra um número muito maior de pessoas que moram aqui, ou menor, né, mas eu duvido que tenha encolhido a cidade, mas seja como for, o município precisa realmente de todos esses investimentos, precisa dos impostos para fazer frente à sua despesa e para a expansão e melhoria dos serviços municipais. Sem dinheiro, não tem como se pensar nessa captação. Eu tinha dito antes que também o município tem direito à participação de outros na captação, na arrecadação de outros impostos. Então, o que o município tem direito? Ao ICMS, é uma parte do ICMS do respectivo estado. Então, no nosso caso, do município de São Paulo, a gente tem uma participação no ICMS do estado de São Paulo que tenha sido gerado aqui na cidade de São Paulo. Então, o ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Então, são mercadorias que são vendidas no território do estado de São Paulo. Então, se é vendido dentro do município de São Paulo, existe uma porcentagem que tem que ser imediatamente
dados remetido para o município de São Paulo. Também uma fração do IPVA, que é o imposto estadual que incide sobre a propriedade de veículos automotores. Então, a depender da placa onde está registrado o bem, o veículo, seja carro, moto, dentre outros que estão previstos na legislação, uma parte dessa arrecadação é destinada ao município de São Paulo, e também existe uma participação em algumas situações de outros impostos federais, como é o caso do imposto de renda, que é possível a retenção do imposto de renda no caso nas situações em que o município é obrigado a fazer o desconto em folha, e dentre outras situações estabelecidas na lei, e dentre outros benefícios. Tudo isso para quê? Para que seja possível, para que seja viável o custeio da atividade pública. Então, se nós queremos uma modernização cada vez maior dos serviços públicos, se nós queremos uma estrutura pública de maior qualidade, o investimento tem que vir, e o investimento é feito pelos cidadãos, na forma principalmente do pagamento de impostos, tá? As taxas se prestam a remunerar a prestação de serviços ou a fiscalização, e outras contribuições, elas são limitadas a financiar determinadas situações, como é o caso da COSIP, que se volta apenas a manter, a custear a iluminação pública, tá? Então, ao fim, aqui para a gente encerrar esse bloco. Então, o município de São Paulo está autorizado a criar impostos, os 3 que eu falei, o IPTU, o ITBI e o ISS. Esses 3, no município de São Paulo, há muito tempo eles estão criados, dentro ali das propostas estabelecidas na Constituição Federal. E, além disso, pode estabelecer as taxas dos serviços que cobrar e da fiscalização que empreender, e as contribuições sobre os servidores e a COSIP. Nathalie, só tem esses tipos de impostos? Eu ouvi falar já de empréstimo compulsório, eu já ouvi falar de outras coisas, contribuição para a Previdência. Bom, esses tributos, eles existem, só que o município não pode criá-los. Quem pode criar o empréstimo compulsório é a União. Então, para quem é mais velho, lembra que foi estabelecido o empréstimo compulsório ali na década de 80, era o valor que era recolhido sobre o valor do combustível e sobre o valor da venda de veículos automotores, se eu não me engano, para custear algumas despesas extraordinárias que havia naquele período. O empréstimo compulsório, ele é um empréstimo, então é o dinheiro que se paga, e depois a lei vai fixar os critérios de devolução. Ele é um tipo de tributo. Além disso, as contribuições para o INSS são categorias especiais de contribuição, também são delineadas na Constituição Federal e implementadas por leis da União. Essas contribuições para a Previdência Social, elas visam a custear todos os benefícios pagos pelo INSS, seja a aposentadoria, que é um benefício que exige contribuição, sejam os benefícios que não demandam tanto tempo de contribuição, como é o caso do auxílio acidente, do salário maternidade, dentre outros. E outros benefícios, os benefícios da Lei de Assistência Social, são financiados por impostos da União. Então, aqueles benefícios de prestação continuada são remunerados por impostos, eles estão fora do regime da Previdência Social. Então, só a União pode criar empréstimo compulsório, só a União pode tratar de previdência social geral, né? O município, o estado, só para os seus servidores.
E existem também alguns impostos extraordinários para situação de grande calamidade pública, guerra, que também só podem ser estabelecidos pela União, tá? Esses impostos só a União pode estabelecer. E se você ficou curioso em saber o nome dos impostos que são de atribuição da União, eu vou falar rapidinho aqui. Então, da União são de atribuição da União o imposto de renda, o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto o imposto sobre produtos industrializados e as contribuições, né, as CIDs, né, que são estabelecidas para a União, tá? Além disso, e para o Estado? O que os estados podem cobrar? O ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, e o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens por causa mortes ou doação. Então, é o imposto que é pago no inventário ou se é feita a doação entre pessoas vivas. Certo? Então, tudo isso, todas essas são as formas de se apurar e contribuir com impostos. Muito bem. Mas como é que isso funciona um pouco mais na prática? Como é que isso funciona para eu saber quem tem que pagar o imposto, quanto paga, como é que isso funciona? E como é que a administração tributária cobra? Como é que isso funciona? Espera aí, esse é o tema dos nossos próximos 3 blocos, por isso continua me acompanhando aqui, que a gente vai continuar esse bate-papo.